Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, da cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no ar, glória ao Senhor, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Graças a Deus. É neste nome que está acima de todo nome. Este nome que Deus, o Pai, o exaltou e colocou o nome de Jesus acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre o joelho no céu, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é unigênito, o Filho de Deus, para a glória do Pai. Amém. É porque ele vive. Se esse Cristo tivesse permanecido na sepultura, nós estávamos perdidos e sem Deus. Nós estávamos destituídos para sempre da glória eterna. Mas ele venceu os aguilhões da morte. Ele venceu o que tinha o império da morte. Ele venceu Satanás. Ele ressurgiu. E porque ele vive, eu posso falar com ele, eu posso confiar nele, eu posso ter certeza que o meu amanhã será glorioso. Porque com ele a gente não é um meio vencedor. Com ele nós somos muito mais do que vencedores. Por aquele que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Eu vou aproveitar a oportunidade da gente ter dois pastores com nós aqui hoje à noite. O pastor Sidney, que é presidente da Igreja Batista Sétimo Dia no Brasil, e o pastor Rogério. O pastor Rogério faz parte da diretoria também? Ele é presidente da Câmara Disciplinar e membro do Conselho Ministerial. Você tem que se cuidar com ele, então ele é presidente da disciplina. Eu quero convidar vocês agora, nós vamos curvar nossa cabeça. E nós vamos, neste momento agora, tão somente pela fé, nós vamos tocar naquele que vive. Ele, como disse o anjo que removeu a pedra, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Este Cristo deixou apenas a sepultura vazia, deixou o lençol de linho, deixou o travesseiro que ele foi posto na sua cabeça, mas ele vive, ele reina para todo sempre. E é por essa razão que nós podemos chegar na presença do Pai agora, porque o véu que nos separava não separa mais. Quando Jesus disse a última frase da cruz: Pai, está consumado, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje ninguém nos impede de chegar à presença de Deus, porque o muro que nos separava não separa mais.
Eu vou convidar o pastor Sidney Closclaus, que vai estar falando agora com este Rei dos Reis, com esse Senhor dos Senhores, com este alguém que é a nossa vida, nossa proteção e a nossa esperança. A nossa esperança não se limita apenas a essa vida, e é por isso que nós somos felizes. A nossa esperança vai muito além dessa vida. A nossa esperança é essa: esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Pastor Sidney, fale com Deus. Amém, Jesus. Santo, amado e eterno Deus, nosso Pai celestial, Deus, bem sabemos que o Senhor nos ama. Amém. Contempla nós aqui, com seus olhos de amor e misericórdia, Oh, Pai. Deus. Pelo teu Espírito Santo, Senhor, tu nos reuniu neste lugar, Amém, Senhor. nesta noite. Foi o Senhor que nos convenceu, Pai, a estar aqui. Encaminhou nós para chegar nesse lugar. Amém. O propósito do Senhor, o Senhor Aleluia, tem Senhor. para cada vida e Verdade. cada coração. Por isso, Pai, no nome, sobre todo nome, o nome de Jesus, Sim, Jesus. nós chegamos à tua presença. Sim, Senhor Jesus. Chegamos e apresentamos, Pai, essas vidas que foram compradas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, Amém, Senhor. que foi morto, Pai, pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, Foi muito. mas pela glória do teu nome ressuscitou Amém. e intercede junto ao trono do Senhor, 24 horas por dia, por cada vida nessa terra, por cada um, por cada habitante, por cada morador, Pai, até mesmo por aqueles que não te amam, não te conhecem e não reconhecem o Senhor, mas tu estás a pedir misericórdia, Pai. Por isso, nessa noite, Pai, nós chegamos aqui para que nesse lar pudéssemos dizer: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos salvou, nos resgatou do pecado, das trevas e nos trouxe à luz. Amém, Jesus. E hoje nós vemos a glória do Senhor se manifestar em cada vida, cada alma, a cada momento do nosso caminhar, nosso agir, é o agir do Senhor em nós e por nós, Pai. Por isso, toma a direção desta reunião. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem misericórdia de nós e não leva em consideração a fraqueza de cada um de nós, mas reveste nós com o Espírito Santo pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, trazendo saúde, Pai, a cada vida, mas saúde espiritual, Senhor, que a Tua palavra é o remédio da alma. Amém. Cura, transforma, liberta, mas também nos dá convicção da eternidade por Cristo Jesus, que morreu no Calvário para salvar a humanidade, Amém. das quais nos salvou, Pai. Amém. Toma a direção de cada vida, Pai, das vidas que aqui habitam, do pastor Neuci, sua descendência, sua esposa e crianças que aqui estão, seu genro. A nós, ó Deus, que por teu nome, Pai, estamos aqui. Obrigado, Jesus. Venha, ó Deus, trabalhar em cada alma, Senhor, Obrigado. para que possamos continuar, Pai, essa jornada ao alvo, Pai, esquecendo daquilo que não agrada, daquilo que não é bom, Sim, Jesus. mas avançando Meu Deus. para o alvo Amém. das nossas vidas, que é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pai, abençoa as nossas vidas. Recebe o louvor, a adoração, a súplica e envia do céu, Pai, Sim, Senhor. palavras de vida, Amém. de restauração, Sim, meu Deus. de ânimo, de coragem, de fé, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos incumbiu nessa Amém. terra, enquanto aqui nós estivermos. Nós só temos a dizer, Pai, obrigado por nos amar, obrigado por nos perdoar, por nos salvar, Pai, por nos sustentar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Amém. Obrigado por nos trazer até esse lar nessa noite. Obrigado. Seja feita em nós e por nós a vontade do Pai, Sim, meu Deus. em o nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado Deus seja seja Deus. louvado. Gente, vamos cantar mais um hino? Tem mais Posso um hino? escolher aqui? Pode escolher. 274. 274. Para favorecer o cantor. Ao jogador, né? Eu não me lembro como é que é.
Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar, nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Com um viver diligente, assim me quer Jesus, sempre com o rosto contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Do feitiço e pecado, Senhor, vem me guardar, sempre por ti amparado, desejo, ó Deus, andar, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se esta é a tua vontade, brilhando viverei, e pela tua bondade ao lindo céu irei, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Glórias ao Amém. Senhor. Deus seja louvado. Poderão sentar? Pode ocupar os assentos de vocês aí. Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou para os discípulos dele: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu imagino naquele momento quando Jesus está falando com os discípulos, dizendo assim: vocês são invencíveis comigo. Comigo vocês brilham em qualquer lugar, porque aonde a luz brilha, as trevas são dissipadas, porque elas não têm poder para resistir à luz. Que coisa maravilhosa a gente acreditar e confiar neste nome soberano do Senhor Jesus Cristo. Um dia desses eu estava pregando e dizendo assim que não pode existir coisa mais triste quando Jesus voltar e as pessoas ouvirem essa palavra saindo da boca de Jesus. Não pode haver nada mais triste Jesus chegar e dizer para eles assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Se é desconhecido meu. Alguém pode dizer: não, mas eu pregava, eu evangelizava, eu curava, eu fiz milagres no teu nome. Ele diz assim: não, mas você é desconhecido meu, eu não conheço você. Você não é conhecido diante de mim, não é conhecido diante do meu altar. Eu sempre digo assim que os cristãos, eles são conhecidos diante do Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz no Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra,
e os que andam com integridade, este me servirá. Então os olhos de Deus todos os dias procura você, procura os seus fiéis, e as pessoas que vivem com integridade, esses servirão ao Senhor. Na noite de hoje a gente vai meditar numa palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos 4, do verso 1 ao verso 21. Atos dos Apóstolos 4, do verso 1 ao 21. Eu quero ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu apenas escuto. Vocês leem e eu vou escutar o que vocês vão estar lendo aí. Atos dos Apóstolos 4, do verso 1 ao verso 21. Assim que todos tiverem encontrado, digam um amém aí, que a gente vai começar a ouvir a leitura. Amém? Vamos começar aqui pela Lucia, então, a leitura. Vamos indo, cada um lê um versículo, vem o pastor Cidineiro, o pastor Rogério, e assim vamos em frente. Pedro e João presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, e os seus principais, os anciões e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram com que poder nome de quem fizestes isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curando perante vós. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espinho. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue, mas entre o povo, ameaçando-los para que não falem mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém? Deus seja louvado. Eu quero, junto com vocês agora, eu quero estar meditando naquilo que fala a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus em si, ela tem poder. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de discernir entre a alma e o espírito. Ela tem um poder enorme. Eu não preciso enfeitar nada na palavra de Deus. Eu preciso simplesmente pregar a palavra de Deus. Porque em si a palavra tem poder. A palavra tem um poder sobrenatural nas nossas vidas. E eu quero agora com você começarmos a meditar sobre a coragem de Pedro e João. Quando nós vemos isso. A coragem desses dois apóstolos. A coragem que eles tiveram, mesmo diante de ameaça de morte.
eles disseram assim, não, a nossa boca, em outras palavras, a nossa boca ninguém fecha. A nossa boca vocês não vão fechar, não. Nós não vamos se calar diante de nada. Independente de qual seja a ameaça de vocês, nós não vamos deixar de falar as coisas que nós vimos e ouvimos. Aí eu fico pensando assim, o sinédrio judaico era posto de 70 homens. E ali, no entanto, estava a mais alta elite. Quando nós olhamos para a história bíblica, eles estavam ali, no entanto, reunidos. Eu fico a pensar assim, gente, que ali estava até Gamaliel. E você para imaginar quem era o Gamaliel. Um fariseu, daqueles com conhecimento de doutor, de doutorado. Quando eu fico pensando assim, de que Paulo, o Saulo, ele no entanto foi ensinado, o Gamaliel foi professor dele. Aí você pensa bem, esses homens destemidos, corajosos, eles no entanto estavam ali. E você sabe o porquê desse acontecimento? O primeiro milagre na igreja primitiva acontece um homem coxo de nascença. Quantos anos aquele homem estava estacionado sem poder andar? Alguém gostaria de dar um balãozão aí? Quantos anos você imagina que aquele homem que Pedro e João sobem para a oração da hora nona e encontram aquele homem lá à porta da igreja chamada Formosa, esperando os cristãos chegam aqui, deve de ser caridoso, misericordioso, amável, vão me dar alguma esmola para mim. E Pedro e João chegam e dizem assim, olha para nós. Nós não possuímos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Eu fico a pensar assim, quando a gente louva, glorifica, exalta o nome do Senhor, se você conhece Deus, nada faz você parar. Não tem tempestade, não tem tempo ruim para a tua vida. Sabe por quê? Eles, no entanto, vivendo aquilo, quando o coxo é curado, ele dá um salto e entra para dentro do templo glorificando o nome do Senhor. Agora estou curado. 40 anos tinha um homem que foi curado. E por causa disso, agora, as autoridades se reuniram. Uma das coisas que muitas vezes me incomoda dentro de mim é que hoje o mundo incomoda a igreja. E a igreja não incomoda o mundo. O mundo atormenta a igreja. A igreja não consegue nem ameaçar o mundo, nem atormentar o mundo. A gente vive numa época de uma tecnologia, de uma ciência de ponta, avançada, muito avançada. Entendeu? Mas a igreja nunca viveu uma sequidão e uma miséria tão grande quanto se vive hoje. A igreja nunca viveu uma miséria e uma sequidão tão grande quanto se vive hoje. Eu quero falar com você agora aquilo que a Bíblia diz. Pedro e João eram os galileus pescadores. Os galileus pescadores. E quando eu falo isso, eu não estou falando que você não precisa estudar. Você precisa, deve ter conhecimento. Você deve de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eles, no entanto, você une o útil ao agradável quando você cresce na graça e no conhecimento. E eles tinham estado com Jesus. Eles tinham estado com Jesus. Aí eles não têm medo, eles não temiam absolutamente nada. E eles dizem assim, olha, hoje nós estamos sendo julgados aqui pelo benefício que nós fizemos. Nós fizemos algo de bom e por fazer algo bom, nós estamos sendo hoje aqui julgados. É isso que nós fizemos. Mas contudo, eles no entanto ficaram amedrontados, não havendo com que condenar, eles resolveram soltar. Nós estamos largando vocês. Nós estamos soltando vocês, mas o pedido nosso é este, que vocês não falem deste nome de Jesus a quem quer que seja. Termina por aqui, vocês não falam mais desse nome de Jesus. A ousadia de Pedro faz falta para mim. A ousadia de Pedro e de João faz falta para milhares e milhares de cristãos hoje.
no mundo. Ousadamente, ele olhou assim lá para o cidadão do Sinédrio e disse assim, ó, julgue entre vocês. Eu estou fora dessa. Vocês vão julgar entre vocês. Estou jogando a batata quente na mão de vocês. Julgue entre vocês se é justo. Eu ouvir antes a vocês do que a Deus. Vocês param agora e fazem um julgamento entre vocês. Se é justo fazer isso. Eu fico a pensar assim, que quando eles ameaçaram Pedro e João de morte, nós encontramos aqui na palavra de Deus, quando eles ameaçaram Pedro e João de morte, se levantou um grande homem do Sinédrio. Um dos 70 homens lá do Sinédrio se levantou. Se levantou e disse assim, olha, vou dar o meu parecer para vocês. Eu acho que é melhor vocês largar mão desses homens, porque há pouco tempo se levantou Teudas com 400 homens aí e não deu em nada. Depois se levantou Judas com mais uma quantidade de homens, não deu em nada. Então fiquem tranquilos, é o parecer meu. E falou a voz de alguém que era grande no Sinédrio. Era o Gamaliel, não era qualquer pessoa. E ele disse assim, porque se essa obra for de homem, essa obra vai terminar. Se ela é obra de homem, ela vai terminar, pode fazer um movimento aí, daqui a pouco esse movimento acabou, se dispersar e terminou. Mas se é de Deus, que vocês não se encontrem lutando contra Deus. Porque dura coisa é recalcitar-se contra o Deus vivo. Então foi o parecer que ele deu. E eles resolveram, então, vamos soltar esses homens. Quando a Bíblia diz que Pedro e João, cheio do Espírito Santo, cumpre-se aquela profecia que saiu da boca de Jesus. Quando vos levarem perante as autoridades e sinagogas, não preciso temer quanto ao modo por que respondereis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora as coisas que deveis dizer. Esses homens estavam vivendo a plenitude do Espírito. Estavam vivendo no momento de plenitude na presença do Senhor. E como o próprio Jesus havia dito para eles assim, olha, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Permaneçam aí, vocês vão ser revestidos de poder. Eu fico a imaginar assim, quando nós olhamos para a história do Pedro, muito pronto. Jesus, se for preciso, eu morro por ti. Jesus, se for preciso, a minha espada está aqui, ó. Eu arranco e rapidamente a orelha descendo do costado da cabeça para baixo. Eu dou um jeito com as pessoas. Pode ficar tranquilo, Jesus. É comigo a coisa. Mas quando Jesus está sendo julgado lá no pátio, para ser condenado lá no pátio, eu não sei, eu imagino, isso é imaginação minha, eu não estou provando isso, que é imaginação minha. Eu posso dizer o que a Bíblia diz, mas eu também, eu tenho a oportunidade, o direito de eu pensar e imaginar. Eu imagino Pedro lá de longe, assim, dando uma espiada, assim, de longe, vamos ver, o negócio aí está feio, o negócio aí está complicado. É a gente professar Jesus, a gente corre o risco de morrer também. E o que eu não quero é morrer. E aí, diante de uma empregada, não foi diante de um homem, diante de uma empregada, ele nega Jesus 3 vezes. Até que a empregada disse assim, tu é um deles, eu disse, não sou. Mas o teu modo de falar denuncia que tu é um deles. Tu tem uma maneira diferente de falar, o teu modo de falar denuncia. E ele espraguejou e disse assim, eu não conheço este homem, eu nem conheço Jesus. É cruel quando a gente para pensar, eu nem conheço Jesus. Você diz que o meu modo de falar denuncia que eu sou um deles, mas nem conhecer Jesus eu não conheço. E em seguida o galo cantou. E arrependido, ele chora e volta novamente para Cristo. Covardemente ele nega Jesus. Agora, cheio do Espírito Santo, tu olha assim, não é mais aquele Pedro. Não é mais, ele está revestido. Ele está vivendo a plenitude do Espírito ali naquele momento, e ele agora não tem medo das autoridades. A igreja primitiva, ela com certeza, mesmo que nós não vivemos aquele tempo, mas quando olhamos para a história e para os feitos que se aconteciam na igreja, nós dobramos os joelhos para orar, para buscar Deus, e nós não tem como não derramar lágrimas e chorar, olhando a miséria que se vive hoje.
Quando este povo era atacado, eles não voltavam atrás. Eles não deixavam de crescer. Eles não deixavam de avançar em frente. Quanto mais eles eram atacados, mais eles cresciam. A primeira morte, Estevão é morto. A primeira perseguição, a igreja. Agora vamos parar, vamos sepultar o Estevão, vamos esquecer que existe Jesus, que esse Cristo não vive, porque morreu Estevão, você foi. Ao contrário, eles avançaram. Aí chega o que diz a palavra: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Pela graça deste povo corajoso e destemido, o Evangelho chegou até mim, chegou até você. E o Senhor, Ele nunca vai mandar um anjo, alguém vir lá da glória, lá do céu, para falar da graça dele aqui na terra. Porque o escritor da palavra de Deus diz que os anjos anelavam fazer isso que você faz, que nós fizemos. Mas Deus disse: não, eu tenho gente lá para me confiar neles. E eles vão fazer a minha obra lá na face da terra. E eles vão ser meus representantes na terra. Eles vão falar da minha graça, eles vão pregar o meu evangelho. Você fica pensando assim, ó: Saulo persegue, é grandão, tem conhecimento, é aluno do Gamaliel, é um fariseu, persegue a igreja, pede escrita para alguém autorizar que ele persiga os cristãos, tanto homens quanto mulheres, entrando nas casas, gastando para fora, matando, fazendo aquilo que ele queria fazer. Mas eu digo para você, o evangelho, ele é muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, e muito mais do que isso que eu falei para você ainda, poderoso do que um paiol de munição. Aonde o evangelho é pregado, o apóstolo Paulo, depois da conversão, ele escreve 13 livros, deixando o Hebreus fora, que eu não sei quem escreveu o Hebreus. Ele escreve 13 cartas no Novo Testamento, e ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a salvação se manifesta de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico a imaginar assim: o que falta nos dias atuais que nós vivemos aqui na terra? Na tua maneira de pensar, o que falta para a igreja? O que falta para os cristãos de hoje? Aquela igreja, a Bíblia diz que era uma igreja que eles viviam unidos no partir do pão e nas orações. Eu estava orando um dia com um grupo e dizendo assim: se os cristãos da terra se colocarem de joelho diante do Senhor todos os dias, com fidelidade a buscar a Deus, não existe muralha que não venha abaixo. Não existe muralha que não venha abaixo. E essa igreja orava. Quando eles foram ameaçados, foi muito simples. Eles chegaram, diz a palavra, diante de Deus e disseram assim: Senhor, olha para as ameaças deles. Como quem está dizendo para Deus: tu não está sabendo que eles estão ameaçando a gente. Mas nós estamos só falando contigo agora. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que com toda a intrepidez pregam a tua palavra. Que a gente possa continuar com intrepidez, com ousadia, pregando a tua palavra. Pois naquele momento aconteceu algo que eu só creio porque eu creio na palavra de Deus. Se eu não cresce na palavra de Deus, eu não acreditava nisso não. Se fosse história que alguém me falasse da forma, não acredito nisso não. Eles acabam de orar. O lugar que eles estão tremeu. O lugar que eles estavam tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora eu quero ver quem assegura um povo assim. Enquanto as autoridades estão lá, batendo cabeça para ver o que fazem com Pedro e João por causa do milagre que se aconteceu, aqueles homens céticos que não acreditavam num Cristo poderoso e ressuscitado, Pedro e João estão vendo as pessoas, diz a Bíblia, glorificar. Oh Deus, glória ao teu nome pela cura, glória ao teu nome pelos milagres. Naquele dia, cerca de quase 5.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. Amém. Você já pensou uma coisa dessas? Quase 5.000 pessoas se rendem aos pés de Cristo, aceitando a fé de um Cristo ressuscitado e poderoso, que era proibido falar deste nome. Não fale deste nome de Jesus.
Não queremos ouvir ninguém falar deste nome. E com a maior ousadia, eles ainda pregaram para as autoridades, disseram assim, vocês querem saber de uma coisa? Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importamos que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Vocês querem saber? Se não for Jesus, vocês estão perdidos. Se não for Cristo, vocês não têm salvação. Abaixo do céu não existe outro nome. E nós não vamos parar de falar não, por nada. Será que hoje as pessoas vivem realmente isso? Quando são atacadas, quando são perseguidas, Senhor, por nada eu deixo de falar no teu nome. Por nada eu deixo de anunciar o Evangelho e dizer que tu vive, que tu reina, que tu é Senhor, que tu é soberano, que tu é Salvador, que tu é Rei dos reis, que tu é Senhor dos senhores, que tu reinas sobre os céus e sobre a terra. Poder, glória e majestade é tua, Senhor. A igreja hoje, muitas vezes, falta aquilo que eu acabei de dizer. Unidade. Unidos somos mais. Um dia Jesus disse assim para os discípulos dele, se tiver amor entre vocês, só assim vocês vão provar que são meus discípulos. Se vocês tiverem unidade, vocês vão provar que vocês são meus discípulos. E unidos nós somos mais fortes. É mais difícil de nos vencer. Porque nós, no entanto, se unimos, Deus era um povo unido no partir do pão e nas orações. Havia amor. Hoje falta amor. Havia amor, as pessoas amavam, elas se doavam um pelo outro. Cada um ajudava alguém com a medida da necessidade que havia em cada pessoa. Eles repartiam o pão de casa em casa, com singeleza e alegria de coração, enquanto o Senhor multiplicava o número de almas que se rendiam a Jesus Cristo, que aceitavam o Senhor como seu Salvador. Aí você pensa uma coisa, quando as autoridades ouvem Pedro e João falar, e não é eu que digo, apenas simplesmente eu estou comentando, eu simplesmente estou usando aquilo que a Bíblia diz, mas a palavra de Deus diz que quando eles ouviram Pedro e João falar, sendo homens iletrados, eles disseram assim, esses homens deviam ter estado com Jesus, não tem outra forma. Como é que uns homens desses vão, no entanto, estar falando coisa lá com Abraão, lá do Antigo Testamento, dizendo assim que nós matamos este homem que era Jesus, que nós negamos justiça para eles. Vocês mataram o dono da vida, mas Deus o Pai o ressuscitou. Ele não ficou na morte, não. Jesus sempre havia falado e dito assim, ó, o meu corpo não verá a corrupção. Eu vou ressurgir. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E agora nós estamos pregando neste nome. Não importa se vocês acreditam ou não acreditam, quando se prega o Evangelho e alguém não acredita, o problema não é para mim, não. O problema não é meu. Tu acredita ou tu não acredita, a palavra de Deus é verdade. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão sem que tudo se cumpra. Deus vela pela palavra dele para cumprir a palavra dele. E eles anunciam. Se a gente anunciar, a gente anuncia a palavra, alguém não acredita, sem problema nenhum. É como eu dizer para alguém, Cristo vai voltar, ele prometeu que ele vai voltar. Mas eu não acredito, independente de você acreditar ou não, Jesus vai voltar. Independente de acreditar ou não, ele vai voltar. Ele prometeu. E ele é fiel em todas as suas promessas. Então, gente, o momento nosso que nós vivemos hoje é delicado. A gente vive momentos assim, quando a gente vê muito, mas muito acontecer. É separação, dissensão, né? No entanto, eu paro, eu não vou mais. Eu não faço mais nada. Deixei, abandonei. Muitos abandonam a fé em Cristo. A nossa fé a cada dia deve ser mais e mais alimentada, porque essa fé, diz o escritor do livro de Hebreus, que essa fé, de uma vez por todas, o Senhor entregou aos santos. Ele entregou, no entanto, a um povo que ele separou.
Disse, olha, eu entreguei uma proporção de fé para você, para mim, para você, para cada um. Eu entreguei a proporção de fé. E que a gente possa, no entanto, cultivar e alimentar essa fé a cada dia na nossa vida, a cada dia, para a gente estar a cada momento mais perto do Senhor. Aquelas autoridades ali pensando assim que eles eram grandes, não eram nada. Sem Deus a gente nada pode fazer. Os discípulos aprenderam isso. Quando Jesus disse para eles assim, vocês sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada sem mim. Agora Paulo se converte e diz assim, com Cristo somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou e se entregou por nós. Nós somos muito mais do que vencedores por Jesus. E eles não tiveram medo. E eles não ficaram ali na dúvida assim, olha, gente, nós somos ameaçados, nós temos agora a desculpa para dar. É direito nosso. Vamos retirar. Na linguagem do gaúcho, vamos, no entanto, torcer a rédea aqui e voltar para o nosso cavalo. Porque estamos sendo ameaçados. Eles disseram, não. Importa nos ouvir a Deus, não a vocês. Nós vamos continuar. O milagre aconteceu. E eles não podiam negar, eles se reuniram. Por isso que eu falo para você, os cristãos incomodavam as pessoas lá de fora. Os cristãos incomodavam. Quando Paulo se converteu, quando Saulo se converteu em um novo Paulo em Cristo Jesus, quando começaram a perseguir o Paulo, de repente lá, o governador Feste disse assim, olha, vou dizer uma coisa para você, chegar dentro do governador e dizer assim, olha, esse homem, não sei, acho que o nordestino usa muito bem essa linguagem, esse homem aí é uma peste. Esse homem é uma peste. Isso aí contamina as pessoas por onde quer que ele passa. E lá ele fala da graça de Cristo. Mesmo preso, ele fala do amor do Senhor Jesus. Para ver o quanto Deus é soberano e poderoso. Quando Deus chamou o Ananias e disse assim, vai lá na rua tal, vai lá, recupera a vista de alguém que está lá, sem poder ver, está cego lá. É o Saulão que está lá. E o Ananias disse, Senhor, recuperar a vista de um bandidão desses. Esse homem persegue a igreja. Este homem, no entanto, pega a autorização dos anciões para levar preso tanto homem como mulher. E agora tu me manda eu ir lá recuperar a visão do homem desses. Recuperar a visão de um bandido. E o Senhor disse, sim, é isso mesmo que eu estou dizendo para você. Esse é um varão que eu escolhi para levar a minha mensagem diante de gentios. Para levar a minha palavra, pode lá recuperar a visão dele. E o Senhor disse mais ainda, agora eu vou mostrar para ele o quanto é necessário sofrer pelo amor do meu nome. Agora ele vai ver o quanto é necessário sofrer pelo amor do meu nome. Vai lá e faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Gente, os Atos dos Apóstolos, quando nós lemos, nós enchemos a nossa alma. Nós enchemos de vida, nós renovamos a nossa alma. Nós ficamos pensando assim, ó, muitas vezes a nossa preocupação é tanto com o mundo que nós perdemos o foco do reino. Porque a nossa preocupação é muito aqui. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando nós investimos muito, demais, e não tiramos tempo para Deus, no entanto a nossa visão, ela fica apenas nesse torrão, neste mundo, nesse céu, nessa terra, que pela palavra de Deus está entesourada para fogo, reservada para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Agora, quando nós se alimentamos de Deus, nós olhamos para o reino da glória, e como disse o reformador alemão, o nosso limite é o céu, nosso limite é a glória. Nós temos um lugar incomparável. Eu posso dizer que o lugar é lindo, que é maravilhoso, olhando no Apocalipse, mas eu posso dizer também que é muito mais do que aquilo que eu posso imaginar e do que aquilo que eu posso me expressar. É o que a nossa fé faz nós crermos nisso. Gente, na noite de hoje, ao encerrar nosso culto aqui, nosso estudo, vamos pedir para Deus, de que Deus nos conceda coragem, como esses homens tiveram. Muitas vezes nós precisamos de coragem para enfrentar o dia a dia da nossa vida. Muitas vezes nós tememos aquilo que é alto, nós tememos aquilo que é grande, e esquecemos, no entanto, que grande mesmo é Deus, que soberano é o nosso Deus.
Da mesma forma como fez o pequeno Davi. O gigante é enorme, o gigante é nobre, o gigante tem escudeiro. Eu não consigo nem me vestir com essa couraça aqui, porque sou fraco para carregar isso aqui. Mas ele vem contra mim com lança, com espada, com escudo. Eu vou contra ele apenas com nome. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, Deus vivo, a quem tu tens afrontado. Quando nós cremos neste nome, a vitória nossa é certa. Não é meia vitória, não é um pedaço de uma vitória. É uma vitória certa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos pedir que Deus nos dê coragem. Assim como a gente precisa tanto disso, gente, porque eu não estou falando de qualquer pessoa, de qualquer personagem. Quando eu olho para a Bíblia e falo do apóstolo São Paulo, eu fico pensando assim, no desejo que aquele homem tinha de pregar o Evangelho, a tal ponto que ele disse assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. E ele teve um momento em que, quando ele foi despedir do povo, que ele ia passar para outra margem, que ele ia para Roma pregar o Evangelho. Agora eu vou lá para um povo diferente, falar da graça de Cristo. E eu de repente posso não ver mais o rosto de vocês, eu posso ir e não voltar mais. Posso perder minha vida lá. O povo começa a chorar. E ele diz: por que vocês estão chorando, entristecendo o meu coração? Eu estou pronto não só para sofrer, como para morrer, pelo amor de Cristo. Eu estou pronto para isso, ele falou. Eu estou preparado para aquilo que eu estou fazendo. Este homem, ele no entanto teve um momento em que eu acredito pelo escrito que está aqui, que Lucas escreveu nos Atos dos Apóstolos, de que teve um momento que ele ficou um pouco com medo, naquela noite quando o Senhor apareceu e disse assim: coragem, Paulo. Porque Deus não fala de balde com a gente, não. Deus não é alguém assim, sem conhecimento quanto eu sou. Ele fala a coisa na hora certa e na hora precisa. E Deus chegou naquela noite e se pondo do lado de Paulo, disse: Paulo, coragem. Assim como tu deste testemunha de mim em Jerusalém, importa que tu faça em Roma. Tu deu testemunha de mim dentro da casa. Agora importa que você faça isso lá fora. Pode ir. Eu espero de que Deus todos os dias faça isso com a minha vida, com a tua vida, com a vida de todas as pessoas, dizendo assim: olha, eu quero que você seja corajoso, que você tenha aquilo que os colégios não ensinam, essa bravura. Eles não ensinam isso. Mas que você possa, no entanto, ter essa bravura, ter coragem. Deve ser um motivo e argumento para isso. Motivo e argumento para isso. Porque o nosso Rei vive. E o meu Cristo vive. O nosso Cristo reina para sempre. O nosso Salvador está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele contempla todos os moradores da face da terra. Como disse o escritor do livro de Isaías: ninguém há que possa escapar das mãos dele, e agindo Deus, ninguém consegue impedir. Amém? Vamos se colocarmos em pé, e vamos neste momento agora falarmos com aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra também. Vamos pedir que Deus, no entanto, nos revista do seu Santo Espírito. Paulo, depois de convertido, ele disse assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, cheia de Deus, ela luta pelas coisas de Deus. Ela luta pelas coisas espirituais, pelas coisas concernentes ao reino da glória do nosso Pai. Eu quero, no momento da oração agora, não consigo terminar um culto sem fazer um apelo. Se tiver alguém aqui, eu não conheço o coração teu, nem tampouco o meu, porque existem coisas que eu não conheço em mim. E eu digo isso porque quando Davi orou, ele pediu a Deus assim: Senhor, perdoa-me até daqueles pecados ocultos, até aqueles que eu não conheço, mas que existe. Eu quero que tu perdoa. Se tiver alguém aqui que deseja uma bênção de Deus, de graça, de força, de coragem, de unção, de virtude, de ousadia, eu quero que você levante a mão. Eu quero orar com você agora em nome do Senhor Jesus. Pai eterno,
Não é no nome de qualquer pessoa, não, porque no nome de qualquer pessoa a gente não se apresenta diante de Ti. Mas, Pai, é em nome de Jesus Cristo, Teu unigênito Filho, aquele que ressurgiu da sepultura, aquele que vive e reina para sempre. É neste nome, Senhor, que nós te colocamos diante do Teu altar agora. E eu venho aqui, Senhor, te pedir agora, perdoa os meus pecados, apagas as minhas iniquidades pelo amor do Teu nome, Senhor. E agora, com meus pecados perdoados, ninguém me impede de entrar na Tua casa. Ninguém me impede, Senhor, de chegar no lugar mais rico e poder mergulhar no oceano do Teu Espírito Santo, Senhor. E poder, neste momento, te sentir, te tocar. E nessa hora, Senhor, Tu poder dizer também, alguém me tocou. Neste momento, Senhor, nós te tocamos pela fé, simplesmente pela fé, Senhor, porque nós acreditamos, Senhor, que a sepultura está vazia, porque nós acreditamos, Senhor Jesus, que Tu subiu aos céus e à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Tu intercede pelas nossas vidas. Pai, abençoe cada pessoa, para que a gente possa ter coragem, para que a gente possa ter ânimo, para que a gente possa olhar para a Tua palavra quando Tu disse assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O vitorioso fui eu, disse Jesus. Eu venci, eu paguei os Teus pecados, e eu paguei o preço mais alto, e eu te remi, eu dei a minha vida por Ti, e você é meu. Ô Senhor Jesus, eu quero nessa hora te agradecer pela dádiva da vida. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que a gente tem de estar diante da Tua presença agora e poder abrir a nossa alma diante de Ti. E, Senhor, eu me jogo aos Teus pés agora, Senhor, para Te adorar. Porque Tu, Senhor e Deus nosso, é digno da honra, da glória, do louvor e da adoração. Porque todas as coisas Tu criaste, Senhor, e através do Teu poder vieram a existir. Pai, eu te agradeço pela vida desses pastores, do pastor Sidney, do pastor que veio junto com ele, Senhor, que o pastor Rogério possa ser abençoado sempre, seja usado nas Tuas mãos, que seja destemido, Senhor, que possa, meu Deus, assim, olhar para Ti, assim como Josué olhou para Ti, quando o Senhor disse, Josué, o Moisés, meu servo, é morto, ele já morreu, mas agora eu estou incumbindo a você. Passa o Jordão com este povo aí. Tão somente ser forte e corajoso. Tenha o cuidado de fazer tudo quanto nesse livro está escrito. Eu vou fazer você prosperar em todos os teus caminhos. Ô Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, enche a gente do Teu Santo Espírito, Senhor. Sim, meu Deus. Eu me jogo, Senhor, diante de Ti agora, abra minha alma, Senhor Jesus, e te suplico, ó Pai, que neste momento agora chuvas da Tua graça caia sobre as nossas vidas. Grande Deus. Porque a gente é salvo pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor Jesus, que os céus se abram, Senhor Jesus, e a Tua bênção caia sem medida sobre as nossas vidas, Senhor, para que a gente possa ser aquele povo que Tu disse, Senhor, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque Tu fizeste do Altíssimo a Tua morada. Senhor Jesus, permita que a gente possa todos os dias viver sobre a proteção das Tuas asas, Senhor, e debaixo das Tuas asas é escudo e pavês, e debaixo dela nós cantamos jubiloso diante da Tua presença. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua graça. Nós estamos orando aqui por milhões de milhões, de milhares de milhares de pessoas, Senhor, que precisam da Tua graça, missionários e missionárias, vidas que estão falando da Tua graça e da Tua salvação, Senhor, porque a Tua palavra diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua vida? Senhor, que essas pessoas sejam usadas nas Tuas mãos, que elas tenham coragem, que elas tenham fé no Senhor Jesus, e acima de tudo, Pai, a nossa mensagem é para salvar a alma, Senhor, a nossa mensagem é para arrancar e esvaziar o inferno e colocar vida diante do Teu altar, Senhor Jesus. É para isso que a gente está orando, Pai, é para isso que a gente está clamando pelo poder do sangue do Senhor Jesus, porque a salvação nossa não custou peso de ouro nem de prata, mas de um sangue imaculado e sem pecado, o sangue de Cristo. É por isso, Senhor, toda a glória ao Teu nome. Cada milagre, Senhor, que acontecia na igreja, era louvado o Teu nome, era para que as pessoas conhecessem que o milagre não aconteceu porque Pedro e João estavam pregando, mas porque Jesus vive.
O milagre é porque Jesus vive. Senhor Jesus, a salvação nossa é porque tu vives, Senhor, e fora de ti não há salvação. Eu oro agora e te peço a tua bênção sobre o doente, que os doentes possam ser curados, sarados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que eles possam, meu Deus, receber a tua bênção e glorificarem o teu nome, Senhor, e te conhecer como o único Senhor e Salvador das tuas vidas. Nós te suplicamos a tua bênção sobre as nossas vidas agora e te pedimos ela em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Gente, muito obrigado. Eu agradeço de todo o meu coração. Se tiver um corinho, nós podemos cantar. Encerrando o Corinho? É. Amém. Acho que é conhecido. A tua graça é melhor que as vidas. A tua graça é melhor que a vida. Teus lábios te louvam e a ti pedirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti pedirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado a cada um. Que Deus possa sempre se fazer presente nas nossas vidas e possa nos guardar e fazer forte e destemível diante da presença dos inimigos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Amém, pastor.